Bom, uma ótima noite a todos. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ingratidão. E para a gente conversar sobre ingratidão, eu quero lembrar uma história real, que é contada num livro chamado Cavaleiro de Lumières, que foi escrita pelo espírito Charles e psicografada por Ivone Pereira. Nós vamos assim lembrando de Bert de Stainsburg. Bert vivia nessa época numa aldeia muito simples, mas que tinha um belo castelo, na região de Bruges, atual Bélgica, na época do rei Luís XIV. E Bertie havia sido uma garota gerada de uma forma espúria, né? Por isso ela era conhecida como a bastarda de Stainsburg. Foi um conde, que era o irmão de Claire, da baronesa de Claire, que tinha o castelo, ela e seu marido. O irmão dessa baronesa veio uma vez visitar a irmã e engravidou uma das trabalhadoras ali do castelo e voltou para a casa dele, né? Infelizmente isso é tão comum, né? Os pais não assumirem os filhos, né? E essa mulher, ela morreu de parto. Então, Bertie ficou órfã e foi criada pela baronesa dona do castelo, que lhe deu uma educação refinada. Essa baronesa, ela era muito bondosa e criou Bertie como se fosse a sua própria filha. E ela já tinha um filho, Louis, um pouco mais velho do que Bertie, e eles cresceram juntos, ele falando que iria se casar com ela. E quando ela se transforma, então, numa bela moça, ele reafirma os votos que ele quer se casar com ela. Entretanto, ele quer primeiro se formar, conhecer o mundo, porque ali aquela aldeia era muito singela, ele precisava sair, precisava se desenvolver, mas que um dia ele voltaria para tê-la como esposa. Mas isso não acontece. O tempo passa, Bertie é muito bonita, muito fogosa e acaba aceitando o pedido de casamento de Henri de Lumières. Quem era Henri de Lumières? Era filho de Arnold e de sua esposa, esse casal bastante trabalhador, muito honesto, que tinha sido por muitos anos trabalhador do barão esposo da baronesa Claire ali no castelo. E eles eram assim tão ponta firmes que o barão deu a Arnold e sua esposa uma grande gleba de terra. Então, apesar dele não ter títulos de nobreza, eles eram bastante abastados, tinham muito respeito ali da região, tanto que Arnold conseguiu sagrar seu filho um cavaleiro, porque o menino acabou seguindo a carreira militar, era um excelente espadachim e muito admirado ali em toda a região. E desta forma, Bertie se casa com Henri de Lumières. Ele, apaixonadíssimo por ela. A mãe de Henri fazia de tudo por ela. Ela era a filha que ela gostaria de ter tido. E Arnold? Arnold sentia alguma coisa estranha pela moça. Gostava muito dela, ela era muito bonita, muito gentil, parecia que realmente amava seu filho, mas tinha alguma coisa ali que não encaixava muito bem com ele. E Bertie, apesar de amar Henri e ter se casado com ele, ela também sentia algo estranho dentro do seu coração. Era como se ao mesmo tempo que ela amasse, ela sentisse uma espécie de repulsa. E aí ela amava de novo, e daí, sabe aquela coisa assim meio paradoxal que ela não sabia explicar direito? Por
que será que acontece isso? Por que será que pessoas próximas nos inspiram muitas vezes essa coisa estranha? Às vezes a gente ama, às vezes a gente já tem uma certa repulsa, e isso nós vamos encontrar a resposta a essa pergunta no primeiro livro dessa trilogia, que se chama Nas Voragens do Pecado. Essa história se passa mais ou menos uns 100 anos antes dessa que eu estou acabando de falar, quando essas mesmas personagens viveram na corte de Catarina de Médici. Naquela época, Henri de Nomières se chamava Luís de Narbonne, e ele era o braço armado da esquadra, militarmente falando ali, das forças de Catarina de Médici. Ele era um fanático religioso que fazia tudo o que era mandado pela igreja por essa rainha tão católica. E aí, quem nunca ouviu falar da noite de São Bartolomeu, depois olha no Google e veja o horror que foi isso. Essa noite de São Bartolomeu, que depois se estendeu por vários dias, infelizmente não foi uma noite só, foi uma matança de milhares de huguenotes, como eles chamavam, que eram os protestantes. Então, como Jesus mandou realmente passar a fio de espada todos que pensam diferentes da gente, não é? Só que não, né? Então, assim, na época, os católicos entraram em guerra com esses protestantes. E uma coisa absurda, que não dá para entender como assim, duas frentes religiosas, que ambas servindo Jesus, fizeram um absurdo desse. Mas a gente nem pode falar mal, porque muito provavelmente éramos nós mesmos que estávamos lá. E Luís de Narbonne era quem estava à frente da noite de São Bartolomeu. E aí ele entra no Castelo de La Chapelle. Esse castelo, ele era assim, quem morava lá eram os de La Chapelle, que eram huguenotes, que eram protestantes, e ele assassina a sangue frio a família toda de Caroline de La Chapelle. Quem era Caroline? Era a nossa Berthe, o mesmo espírito. Caroline foi a única que sobreviveu a esse massacre, porque naquele dia ela não estava no castelo. Quando ela soube que toda a sua família fora destroçada por Luís de Narbonne, ela jura vingança. E apesar de todo o esforço da espiritualidade em tentar demovê-la, dizendo, olha, mas Jesus perdoou, né? Você também precisa perdoar. Ela fez ouvidos moucos e ela trama uma vingança terrível, que vocês vão ter que ler o livro, porque eu não vou falar aqui. Mas essa vingança foi tão terrível, que, obviamente, Luís de Narbonne morre de uma forma muito cruel. Acontece que Luís de Narbonne tinha um pai espiritual, porque ele mesmo também era bastardo, ele era filho do rei, com uma cortesã. E como, obviamente, o rei não podia assumir o seu filho fora do casamento, ele entrega esse bebê para ser criado num mosteiro. E quem cuida desse bebê, como se fosse seu próprio filho, é o Monsenhor de B. Esse Monsenhor, um padre que tinha o respeito de todos, também era uma pessoa boa de coração, porém também tinha os seus problemas, né? E quando ele percebe que o filho adotivo dele, aquele que ele amava muito, foi assassinado de uma forma muito cruel, é óbvio que ele se sente assim bastante raivoso em relação à pessoa que tinha feito aquilo, que era Caroline de La Chapelle.
Só que Caroline de La Chapelle, para poder levar a cabo essa vingança, ela trama de uma forma muito, né, assim, muito inteligente, muito pérfida, assim, que ela precisa ela precisa que ele se apaixone por ela, para ela poder então tê-lo nas mãos. E quem brinca com fogo acaba chamuscado. O que acontece? Ela tem um sentimento dúbio, porque nesse momento onde ela se aproxima dele de uma forma dissimulada para levar a cabo a vingança, eles se casam e ela começa a gostar do assassino da sua família. Mas mesmo assim, ela não dá ouvidos ao seu coração, acaba fazendo então aquilo que ela começou e foge com quem? Com o seu então noivo, que é o Louis, lá dessa encarnação que ela vive como Berthe. Então vamos lá. Caroline de La Chapelle é a mesma Berthe 100 anos depois. Luiz de Narbonne é o mesmo Henri de Lumières. O noivo de Caroline de La Chapelle é o mesmo Louis que cresce com ela e que se promete casar. E o Monsenhor de B, que era o pai de Luiz de Narbonne, agora vem como Arnold. Até mesmo a babá de Caroline de La Chapelle reencarna como a esposa de Arnold, mãe de Henri de Lumières. Por isso que essa mulher tinha uma verdadeira adoração por Berthe, porque ela havia sido babá dessa menina na encarnação anterior. E vários outros, né? Eu estou contando aqui a súmula da súmula. Muito bem. Eles todos vão para o mundo espiritual depois desse desastre todo, como causado por esse assassinato coletivo da noite de São Bartolomeu. E no mundo espiritual, eles então tentam fazer o roteiro da próxima encarnação. Então, olha, você vai vir, vai ser assim, assim, assado, porque vocês precisam superar isso. Você vai se casar com Luiz de Narbonne, agora ele vai ser Henri de Lumières, e a vida segue aparentemente dando certo, e eles ficam casados ali em torno de alguns anos, uns 5 ou 6 anos, e tudo parece muito bem naquela casa, naquele solar. Por quê? Porque Arnold e sua esposa gostam muito de Berthe. Ela aparentemente gosta muito de Henri, e ele é totalmente apaixonado por ela. Então a vida parece que estava dando tudo certo. Quando volta aquele primo dela, né? Porque na verdade eles eram primos, lembrando que ele era filho de Claire e o pai de Berthe era o irmão de Claire. Então eles eram primos, mas tinham prometido que iam se casar um com o outro. Quando Louis volta para esse convívio, Arnold se sente no dever de convidá-lo para vir até sua casa, que ele fique ali, porque nessa altura do campeonato, o barão e a baronesa já tinham morrido, o castelo já estava em outras mãos e ele nem tinha onde ficar direito. Então, ele acaba ficando e se hospedando no lar ali dos Lumières. E aí a coisa complica, porque uma grande paixão nasce entre Berthe e Louis. E ela, de uma forma bastante dissimulada, planeja fugir com Louis. E Arnold sentia que tinha alguma coisa estranha ali, tanto que depois, só que antigamente as pessoas não vinham para ficar uma semana, 2, né? Elas vinham para ficar meses, era tudo muito longe, era tudo muito complicado. Então fazia já algum tempo que ele estava ali. E Arnold começa a perceber que tinha alguma coisa errada ali, né? Olha,
acaba assim sugerindo que o moço voltasse, né? Estava bom já o tanto de tempo ali. E ele fala: não, tudo bem, eu vou mesmo. E marca o dia da volta. Nesse dia, eles fazem um jantar para se despedir do moço. Nesse jantar, Bertie acaba dando um sonífero para o Henri, para o seu marido, e ela é tão dissimulada que naquela noite parece que ela teve assim um arroubo de amor maior ainda pelo marido, para ninguém ter dúvida que ela amava muito ele mesmo. E sai da mesa abraçando o primo Louis, desejando boa viagem, e sai com o marido em direção ao quarto. Ali tudo muito bonito, tudo muito lindo. Só que no dia seguinte, a casa é acordada aos prantos. A mãe de Henri de Lumière fica desesperada quando vê que a moça já não está mais lá, que ela havia saído, ido embora durante a madrugada com o Louis. E aí o Arnold fica sem entender, e aí que cai a ficha. Miserável, ela estava planejando isso. Henri de Lumière levanta altas horas porque ele estava sedado, e aí ele tem uma crise de choro e começa a se entregar à bebida. O que para o pai é muito pior, porque o pai queria que ele odiasse Bertie e ele não consegue odiar a mulher. Ele fica assim desesperado e sai à procura dela e encontra. E quando ele encontra, depois de várias semanas, a hora que ela o vê, e ela estava sozinha na casa, o Louis não estava naquele momento, ele pula no pescoço dela, e ela sente que ele vai matá-la. E aí ela resolve que vai de novo fingir. E começa a pedir misericórdia, e diz que o ama muito, e diz que ela foi obrigada a fazer aquilo, que ela foi praticamente raptada. E Henri acredita, e eles têm ali mesmo beijos, abraços, um grande amor, e ela gosta. É incrível como ela se sentia dividida em relação a isso. Ela o temia, mas ao mesmo tempo o amava. E só o Espiritismo é que consegue explicar esse entrechoque de paixões, porque isso já vinha lá do passado. Mas ela usa o mesmo recurso que ela havia usado. Ela o convida para uma taça de vinho, coloca um sedativo, ele dorme e ela foge de novo. No dia seguinte, a hora que ele acorda e vê que ela fugiu pela segunda vez, ele fica totalmente desesperado, E volta para casa e tem a maior bebedeira que alguém já pode ter tido. O pai tenta acalmar, chama o padre, ninguém consegue, ele está louco de dor e de desespero. E aí ele sobe numa montanha de pedra que tinha ali por perto e se atira e comete o suicídio. Quando Arnold vê o corpo do seu filho todo destroçado, ele jura vingança eterna. Ele nunca odiou tanto alguém quanto ele odiava Bertie. E ele se torna um obsessor terrível dessa mulher. Em vida, porque nós conseguimos ser obsessores em vida também, é só a gente desejar o mal para alguém que, mesmo encarnados, nós estamos sendo obsessores dessa pessoa. Mas mesmo depois da desencarnação desse grupo. E é isso que gera a ingratidão. A ingratidão, ela sempre vem junto com outras coisas. Porque a pessoa, às vezes, ela sofrendo de alguém que ela não conhece, às vezes ela consegue perdoar mais facilmente do que a ingratidão de alguém muito amado.
É aí que está o ponto. Você confiar na pessoa. Um pai criar um filho, amar o filho e depois esse filho o esquecer numa casa de idosos, né? De idosos. Ou você ter um amigo, um sócio que você dedicou muito da sua vida e de repente essa pessoa te passa a perna. Você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu não vi isso antes? Como é que essa pessoa pode fazer isso comigo? Eu fico pensando que muitas vezes, quando alguém sofre uma violência, quando alguém sofre algo de uma forma assim, sem querer, é muito mais fácil da pessoa perdoar do que quando é alguém tão próximo, tão íntimo, que configura isso uma ingratidão. Por exemplo, pense em alguém que sofre uma bala perdida e morre. Essa pessoa vai para o mundo espiritual e depois de ter passado todo aquele desconforto dessa morte violenta e ela ser atendida, etc., às vezes ela não quer nem saber quem foi que atirou nela, aquilo não importa, aquela pessoa foi um instrumento para que se cumprisse algo que provavelmente ela teria que passar de qualquer forma. Mas alguém que está ali, debaixo do seu teto, que você ama, que você faz tudo por essa pessoa e de repente ela lhe causa um problema tão violento, é alguém que realmente pode, se ela estiver fazendo isso para uma pessoa que não é de um bom nível espiritual, ela ganha um grande obsessor. E mesmo que ela seja perdoada, ela não se perdoa. Por que isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, Deus está vendo, né? Só um minuto. Deus vai ver isso. Deus vai ver isso e você vai ser castigado. Deus não castiga ninguém. Deus está dentro de nós, porque nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA divino. Então, Deus não precisa ficar olhando a gente lá do céu, nem tem céu, né? Se a gente for para o universo, o que é o céu, o que está em cima e o que está embaixo, né? No universo, não existe isso. E isso é uma coisa da nossa cabeça, de seres que ainda somos infantis, né? Deus está dentro de nós. Deus nos deixou essas leis morais para que nós pudéssemos nos guiar por elas. E quando nós nos afastamos, o que acontece? Acontece que nós não ficamos bem. E foi aí que Bert nunca mais conseguiu ser feliz. O resto de sua vida é de problema em cima de problema, que vocês também vão ler lá no livro, porque é um livro maravilhoso. Inclusive, essa trilogia toda tem na internet, até como audiolivro. Quem não gosta de ler pode até ouvir essa história completa. E todos eles se reúnem no mundo espiritual. Então, imagina só com que cara que Bert chegou no mundo espiritual e viu os seus mentores queridos, o seu pai espiritual, que é Charles, que Charles foi o seu irmão na época de Catarina de Médici, esse irmão que foi assassinado por Luiz de Narbonne. E ele que tinha sido assassinado tinha perdoado imediatamente o assassino. E Bert estava lá fazendo das suas ainda, né? Quem era o pai de Caroline de La Chapelle na época da Carolina de Médici? Nada mais, nada menos que o Dr. Bezerra de Menezes, o mesmo espírito. Então, vocês imaginam chegar numa reunião do mundo espiritual, uma entidade da magnitude como o Dr. Bezerra de Menezes, que não era ainda Dr. Bezerra de Menezes, né? Porque nós estamos lá no século XVII ainda, né? Mas já era ele, Charles, Claire, a baronesa de Claire, que criou Bert, um espírito de luz, todos ali
e ela entrando de cabeça baixa, porque ela havia falhado redondamente. Esse é o castigo que Deus nos dá. Você vê pessoas que você admira, que você ama, que te olham com misericórdia, com piedade, porque eles sabem o quanto você sofre por se afastar das leis divinas. E nessa reunião aparece o Henri, né, que era o mesmo Luiz de Narbonne e o Henri de Lumière. Henri de Lumière não consegue nem falar, ele está totalmente transtornado, porque o suicídio é a morte violenta mais triste que existe. Nós recebemos uma quantidade de energia vital quando nós nascemos. Todos nós recebemos, para dar conta da nossa vida, de mais ou menos 70, 80, 90 anos, né? Então, isso é uma coisa que não se esgota rapidamente. Nós temos isso no nosso corpo. Então, uma pessoa que corta esse laço de vida precocemente é uma pessoa que fica ligado no seu corpo. Então, imagina o desespero que é para o suicida de ficar grudado no seu corpo por anos e anos a fio. Ele fica totalmente transtornado, o perispírito dele fica totalmente machucado. E aí ele aparece nessa reunião e Berti olha para ele e sabe que ela é a responsável por aquilo. Olha que difícil isso. Então é esse o castigo. O castigo que nós temos é o nosso próprio sofrimento, não é Deus que coloca esse sofrimento na nossa vida. Esses espíritos, eles se reuniram para fazer o melhor possível diante daqueles fatos, para todo esse grupo reencarnar novamente e poder ajustar aquilo que tinha sido desajustado. E aí, Charles fala assim, olha, eu tive a permissão de reencarnar também para lhe ajudar. Eu vou voltar a ser o seu irmão, mas o nosso pai será muito Caxias, porque nós vamos voltar numa época onde os costumes são muito rígidos, muito austeros. E aí, Louis, que foi o noivo com quem você fugiu, ele vai vir também como uma pessoa próxima da nossa família e vai receber o Henri como seu irmão. Só que o que acontece quando a pessoa se suicida? E eu não estou falando que todo mundo que é tetraplégico, paraplégico, é porque se suicida. Só que assim, como ele se atirou e ele destruiu o perispírito dele, porque quando a gente morre através de um suicídio, o perispírito fica todo machucado, fica todo lesado. Então, ele precisa passar aquela perturbação do perispírito, ele precisa passar para o corpo. E aí, ele voltaria como uma pessoa tetraplégica. Em algum momento da sua vida, ele sofreria um acidente, ainda logo assim na adolescência ali, e ficaria tetraplégico. Então, olha como a justiça de Deus é bonita, né? A gente não consegue pensar em todos os detalhes como Deus e a espiritualidade maior pensam. Ela voltaria e se casaria de novo com o Louis, com quem ela havia fugido. Mas eles teriam que cuidar de Henri, tetraplégico. Olha, vocês dois foram os responsáveis. É claro que ele é que tomou atitude, porque ninguém faz nada que não queira, mas ele fez aquilo levado por uma atitude de vocês. Então, vocês é que vão ter que cuidar dele. E aí, presta atenção, Bertie, ainda fala Charles. Arnold foi convidado para essa reunião e não quis comparecer. Arnold tem o livre-arbítrio, ele pode ser o que ele quiser, e ele decidiu ser seu obsessor. Então,
ele não veio aqui porque ele vai te procurar onde quer que você esteja para atazanar a sua vida. E vai ser o amor que você for dar para esse ser tetraplégico que vai fazer com que você amoleça o coração desse obsessor. E quem sabe, mais tarde, ele possa até reencarnar como seu filho. Olha que planejamento espiritual maravilhoso. E ela renasce, agora como Andréia. Outro nome, outro corpo, mas o mesmo espírito. É assim que a gente vai evoluindo. Somos a mesma pessoa, nem mais nem menos do que aquilo que nós saímos do mundo espiritual. Agora, Alex era o antigo Louis, que vai se casar com ela, e Arthur é o paraplégico, que era, na verdade, o Henri de Lumières. Muito bem, só que, infelizmente, às vezes a espiritualidade faz um planejamento e a gente não segue isso. Por quê? Porque Andréia se sentia muito entediada naquela região. Agora ela estava nascendo num local chamado Bretanha, que fica entre a França e a Inglaterra. Um lugar muito bonito, mas que não tinha quase nada. Tinha um mar maravilhoso, ela morava num solar muito bonito, que ficava de costas para o mar, numa montanha onde o mar se precipitava nas pedras. Era um local muito bonito, né? Hoje seria um belo hotel ali, né? Mas naquela época não tinha nada. E ela falava, eu não nasci para ficar aqui. Ela queria aventura, esse espírito rebelde que tanto foi educado pelo seu irmão, que era o seu pai espiritual, porque ele veio muitos anos antes, ele era praticamente o pai dela. O pai de verdade servia para ser avô. E Charles, que naquela época era o irmão dela, desde pequenininha ensinou o catecismo, ensinou sobre Jesus, porque ele tinha dentro dele essa vontade que ela crescesse, que ela fosse melhor. Mas infelizmente isso não adiantou. Ela acaba se apaixonando pelo vizinho, Vitor, e acaba se entregando a ele. Hoje em dia, você engravidar fora do casamento, você ser prometida ou ter um compromisso com uma pessoa e nas portas do casamento você falar não quero mais, isso já não é muito legal, nem hoje em dia, né? Assim, aí já dá alguma coisa de complicação, mas naquela época, no século XVII para o século XVIII, isso era o ó do borogodó, isso era causa, assim, nossa senhora, era um absurdo. E quando a gravidez de Andréia veio à tona, a gravidez causada pelo vizinho, se fosse pelo menos do noivo, né? Mas não, era de outro homem. Aquilo foi um escândalo. Porque, na verdade, isso também é uma ingratidão. Veja, essa família que acolheu esse espírito, nós falamos, né, a semana passada, a semana retrasada, sobre os laços de família. E é claro que muitas famílias vêm com seres que já se conhecem, como essa história que nós estamos contando. Mas tem muitas vezes o que acontece é que os nossos amores, eles vão embora, eles acabam progredindo e a gente fica na lanterninha. E aí a espiritualidade tem que arrumar um pai, uma mãe, que às vezes não tem muito a ver com aquela pessoa. Vocês entenderam? Então, assim, por quê? Porque não tinha mais com quem ela vivia, estava todo mundo já num outro patamar. Então, veja, esse pai, apesar de ser extremamente rígido, e a mãe de ser uma pessoa bem quadradinha, assim, que nunca, e a própria Andréia sentia isso, falava, ai meu Deus, esses meus pais,
Ela só gostava do irmão, porque o irmão, sim, era uma pessoa que ela já tinha tido contato nas vidas anteriores. Mas não deixa de ser uma ingratidão, porque esses pais deram a chance dela vir ao mundo. E por menos que os nossos pais biológicos façam por nós, eles nos deram a chance de vir para esse mundo. Porque nós precisamos evoluir. E para evoluir, nós precisamos encarnar. Então, pelo menos ela deveria respeitar essa forma de o pai ser, porque era a forma vigente na época. E aí, quando ela se vê grávida e o pai se vê que a filha, que já estava prestes a casar, engravidou de um vizinho que não tinha nada a ver com eles, a pressão foi tamanha, era tanto insulto, era um clima tão pesado que ela também estava com o obsessor. Porque Arnold, desde o início, desde a sua infância, atazanava a vida dessa pessoa. E foi o próprio Arnold que conduziu, que ficava no ouvido dela, falando: mas o que? Você é tão bonita, você vai ficar aqui nesse fim de mundo. Isso não é para você. E ele que praticamente planejou o encontro do vizinho com ela e praticamente induziu o vizinho a faltar com respeito. Não, pegue essa moça, você não vê que ela está querendo, ela está com... Bom, e aí, depois que ele conseguiu fazer tudo isso, é óbvio que a gente não pode colocar a culpa no obsessor, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Se ela quisesse, ela não se deixaria fazer, se conduzir pela cabeça do obsessor. E o que o obsessor faz? Você merece morrer. Você não merece viver. Você é uma depravada. Olha o que você fez. Você é a vergonha da sua família. Se mate, se mate, se mate. E o que ela faz? Uma bela tarde, quando o pai está dando uma descompostura nela, das muitas que ele dava, porque eles não sabiam nem o que fazer mais, ela sai correndo, eles saem correndo atrás, mas eles não conseguem alcançá-la, porque ela é ágil, ela é jovem, ela está com um obsessor ali no seu calcanhar, e ela se atira em direção ao mar, nas profundezas ali do oceano, com um filho no ventre. Então ela não só mata a si própria, como ela mata, obviamente, o filho. E por um fenômeno de voz direta, eles ouvem uma bela de uma gargalhada, uma coisa tétrica, que repercutiu ali naquela praia. E ali Charles desmonta, começa a chorar, o pai também. O pai percebe que tinha sido muito duro com ela e isso tinha levado ao suicídio. E mais uma vez esse espírito não consegue fazer o que havia planejado no mundo espiritual. Sofre terrivelmente, vê a criança chorando o tempo todo ali do lado dela, vê os vermes comendo seu corpo, tem sensação de que está sendo afogada. Por quê? Por causa do fluido vital, é aquilo que eu falei. Ela não consegue se separar do corpo, então ela vê tudo o que acontece com o seu corpo. Depois de muito tempo, e eu vou dar uma bela de uma resumida aqui, porque nós já precisamos encerrar daqui a pouco, ela ainda tem mais 2 encarnações. E, infelizmente, na segunda dessas, da primeira, ela vem como uma pessoa com tuberculose e desencarna muito em breve, assim, ela desencarna muito jovem. E isso acontece com os suicidas também. O que não quer dizer que todo mundo, toda criança, todo jovem que morre é porque é suicida, não é isso, né? Mas existe essa coisa, que eles precisam
reencarnar para conseguir limpar um pouco esse psiquismo, e eles ficam pouco tempo encarnados, como se fosse assim, aquele tempo que eles precisavam ter vivido ainda. Não exatamente isso, mas mais ou menos dessa forma. E depois ela reencarna como a filha de Charles, que é um outro livro que não é mais parte dessa trilogia. Já é escrito, sabe por quem? Esse outro livro é escrito por Arnold, porque esse obsessor, depois que ele vê o sofrimento dessa moça, e principalmente o sofrimento daquela criança, que era para ter reencarnado e que não conseguiu, Arnold então fica desesperado consigo próprio. Meu Deus, o que foi que eu fiz? A gente não tem isso? A gente quer uma coisa, você faz. De repente você consegue, você mata alguém. E aí a pessoa fala assim, eu sujei minhas mãos de sangue, o que foi que eu fiz? E ele se lembra da época que ele era o Monsenhor de B. E ele chora, arrependido, fala, meu Deus, eu li a Bíblia, eu confessava às pessoas, eu era um padre, eu falava de Jesus, e olha o que eu fiz agora. Olha só o que eu fiz, eu matei uma pessoa, eu matei um bebê inocente que estava no ventre dessa pessoa. E aí começa, olha que interessante, começa assim, o caminho de volta dele em direção a Jesus. E ele passa a ajudar a Andréia, que é a mesma Berthe, que é a mesma Caroline de la Chapelle, que é a mesma Leila, filha de Charles, né, nessa outra encarnação. Acontece que depois de tanto errar, então vocês vão ler esses 4 livros para vocês entenderem melhor essa história. Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numières, O Drama da Bretanha e A Filha de Charles. Depois de tudo isso, no mundo espiritual, aí Charles tem uma conversa séria, depois de muito tempo, quando ela, que era uma suicida, e ela se suicida de novo depois, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, Charles senta com ela e fala assim, olha, querida, agora vai ser para valer. Nós estamos na transição planetária, ou você tem uma encarnação proveitosa, ou você vai ficar aqui, você vai ter que ir embora, nós vamos ficar e você vai ter que ir embora desse mundo. É isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. Você quer perder os laços com todas essas pessoas que te amam, porque agora eu não vou poder voltar com você. Você vai ter uma vida, vai ter que dar certo agora. E ela nasce simplesmente como quem? Como Dona Ivone Pereira. Então, eu tenho uma profunda gratidão por Ivone Pereira, uma profunda gratidão, porque é uma generosidade muito grande ela repartir conosco essas vidas que não deram certo. E quando a gente olha para uma pessoa que é um anjo, como a Dona Ivone Pereira, que foi contemporânea de Chico Xavier, que teve um mandato mediúnico, foi isso que ela teve, para ela poder vencer todos esses equívocos que ela teve nessas vidas anteriores. Toda essa ingratidão, essa crueldade, essa traição, esse egoísmo, tudo isso ela aprendeu, através de um sofrimento intenso que ela teve, tanto na vida espiritual como nessas vidas, e aí ela recebe esse mandato mediúnico, que não foi fácil. Desde 8 anos de idade, numa época que ela nasce em 1900, aí
a gente começa a ver que naquela época o espiritismo estava engatinhando. Ela era uma criança sozinha, ela olhava para a família dela, que também era uma família arranjada para ela vir aqui, e ela falava assim para o pai e para a mãe: eu quero a minha mãe, eu quero o meu pai, bem pequenininha, porque ela não reconhecia. E ela sofreu muita solidão. E ela teve uma vida totalmente voltada para a caridade. Ela, numa época que não tinha SUS, que não tinha hospital, que quem não tinha dinheiro não conseguia ter médicos, ela recebia o doutor Bezerra de Menezes e faziam-se filas no posto, né, no centro espírita que ela trabalhava, porque ela prescrevia mediunizada. Hoje seria exercício ilegal da medicina isso, né? Mas naquela época não tinha isso, as pessoas precisavam, e ela conseguiu ajudar muitas pessoas. Conseguiu escrever livros maravilhosos, e um dos livros mais maravilhosos que ela escreveu foi Memórias de um Suicida. Por quê? Porque ela, como tinha sido suicida, como ela tinha convivido com suicidas, ela tinha uma sensibilidade especial para esse assunto. E esse livro foi considerado pela FEB um dos top 10 do Espiritismo. Então, é outro livro que a gente tem que ler, que é Memórias de um Suicida. Então, a dona Ivone Pereira, ela teve uma vida de tanta abnegação, porque o amor cobre a multidão de pecados, e é assim que Deus trabalha. Quando a gente erra muito, Deus dá mais trabalho para a gente, para falar assim: olha, eu vou te dar outra chance, eu vou te dar outra chance, eu vou te dar outra chance. E aí ela agarrou com unhas e dentes essa chance e desencarnou com 83 anos, depois de uma vida totalmente dedicada à caridade, e atualmente Dona Ivone Pereira convive com Luiz de Narbonne, que se transformou no seu noivo espiritual, e depois que ele teve outras encarnações também, ele atualmente é um médico lá da colônia Maria de Nazaré, que é um hospital especializado em suicidas, e ela trabalha com ele lá, com os suicidas. Então, veja, um ato de ingratidão, um ato de crueldade, quanta repercussão que pode ocasionar na vida das pessoas. A Dona Ivone Pereira, esse ser maravilhoso, que é um verdadeiro hino de esperança para a gente, né? Porque quando a gente olha essas vidas todas atrapalhadas que ela teve e se transforma nesse ser iluminado que ela é hoje, a gente realmente assim fala: meu Deus, que coisa boa, como é bom, como Deus é bom, né? Nos dando mais uma chance. Mas a gente não precisa, gente, esperar 5 séculos para a gente conseguir se transformar num espírito melhor. A gente pode começar isso hoje na nossa vida e fazermos o melhor que nós temos a fazer. Todo mundo vai ler esses livros, hein? Porque vale a pena. Tá bom? Desculpa, olha, já faltam 7 minutos para as 9, né? A gente tem, mas eu gosto tanto dessa história que eu quis contar para vocês, que é só umas pinceladas, né? Os detalhes vale a pena ler depois, mas a gente tem um tempinho aqui, assim, bem rapidinho. Alguém gostaria de comentar alguma coisa?